Imagina só, são os anos 40. Tu sai para dar uma volta pelo quarteirão e passa pelos bebuns e poetas no boteco da esquina. Modernistas recitam poemas escritos em papel higiênico. Os sambistas fazem algazarra na entrada e tu te senta para tomar um pileque. Dá aquela tontura e o locutor do radinho na mesa do bar, que não te é estranho, anuncia: Brasileiros, o ano 122 da independência nos encontra empenhados numa luta decisiva para os destinos da pátria. Já bebi demais, seu Zé, tu diz. Mas o dono do boteco nem te ouviu. Os sambistas, sempre tão barulhentos, agora calam-se. Os poetas, paralisados, esquecem seus poemas enquanto você, pálido, suando frio, percebe que terá de lutar na maior guerra que o mundo já viu. Os anos 40 foram demais. Apronta teu café e vem saber mais. O Brasil sempre foi um aliado ferrenho do tio Sam, a amizade longínqua que data desde o Brasil Império, principalmente por conta das políticas oriundas da doutrina Monroe, que visavam extinguir toda e qualquer tentativa de colonização por parte dos europeus em continente americano. Pois bem, o que isso significa? Isso quer dizer que o Brasil nutre há muito tempo laços com os Yankees. Esses laços sofrem uma distensão na ditadura Vargas, quando o governo optou por estender laços com a Alemanha nazista, além de conduzir um modelo de Estado inspirado no fascismo italiano. Tudo isso, claro, jogando verde. O tio Sam, como de costume, não curtiu muito a ideia e falou que não tinha lugar para a Suíça aqui, no continente dele. Vargas, então, apreensivo, começa aos poucos a dar um gelo nos nazistas, até que chega o dia em que o navio Baipendi, que carregava carga e tripulantes, acaba sendo torpedeado pelo submarino alemão U-507. A tragédia culminou na morte de aproximadamente 270 pessoas, desaguando numa comoção a nível nacional, pressionando Vargas a tomar uma atitude. O torpedeamento aconteceu no dia 15 de agosto de 1942. O Brasil, que vinha sofrendo represálias por parte do eixo, constituído principalmente pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império japonês, viria, enfim, impulsionado pelos protestos que varreram o território brasileiro a declarar guerra ao eixo, em 21 de agosto de 1942. O Brasil definitivamente não tinha um bom histórico quando o assunto envolvia guerras. Os pracinhas, como eram conhecidos nossos soldados, teriam que fazer o impossível em tempo recorde, capacitar soldados que nunca antes vivenciaram um conflito armado daquela magnitude, ou até metade dela. Não podemos nos esquecer que foi a Marinha Brasileira quem protagonizou a dramática Batalha das Toninhas, na Grande Guerra. Ou seja, não tínhamos muita moral para acuar o inimigo. Fato esse bastante comentado na sociedade brasileira na época. O Brasil tinha de tudo para fazer feio. Feio mesmo. A espera era de que os pracinhas protagonizassem uma parte 2 do embate às Toninhas. Os jornalistas à época diziam: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. E é daí que a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, tira a inspiração maluca para o brasão. É daí, também, que vem a alcunha Smoking Snakes, que significa cobras fumantes, em tradução literal. Os pracinhas seriam treinados pelos estadunidenses para atuar nos campos de batalha italianos, lutando em Massa Rosa, Camaiore e Monte Prano. Mas foi em Monte Castelo que os pracinhas fizeram seu nome, com direito a marchinhas que ecoaram na BBC News na época. Preparados, armados e carregando consigo granadas, fuzis e cavaquinhos, os pracinhas locomovem-se pelas regiões montanhosas italianas na tentativa de ocupar as regiões estratégicas tomadas pelos alemães, carinhosamente chamados de Tedescos, pelos pracinhas. Monte Castelo era uma região importante, pois em mãos alemãs impedia o avanço das tropas aliadas rumo ao norte da Itália. Os brasileiros enfrentavam dois inimigos nesse contexto: o eixo, com um poderio bélico indiscutível, e o frio extremo. Ríspido, intenso e rigoroso, os pracinhas enfrentaram temperaturas próximas dos 20 graus Celsius negativos. Há dados de mortes por conta da hipotermia, além de outras enfermidades agravadas pelo frio extremo. Mesmo assim, o general Mascarenhas de Moraes, o então comandante da FEB, conduz seu agrupamento frente à batalha. 4 investidas foram conduzidas ao monte, mas falharam. O motivo principal teria sido a falta de visibilidade por conta da névoa.
A tomada do Monte Castelo era de vital importância para o avanço das tropas estadunidenses, pois os alemães usavam o monte para abrir fogo nas tropas inimigas que tentassem percorrer a Estrada 64, que unia Pistoia a Bolonha. Ao percorrer essa estrada, chegava-se ao extremo norte italiano, o que era vital para adiantar o fim da guerra. A missão dos pracinhas era de neutralizar o Monte Castelo, pois desta forma a estrada estaria livre e segura. Pois então, na quinta tentativa de tomada, enfrentando ainda o rigoroso inverno italiano e a chuva de chumbo alemã, os brasileiros conseguem penetrar no território. Com o tempo favorável, tedescos aninhados, snipers, metralhadoras e minas terrestres, os pracinhas trocam ofensivas com os alemães, que resistem fortemente. Com o batalhão UZ da direita e o batalhão Franklin à frente do flanco, começaram os trabalhos exaustivos. Os soldados do batalhão Franklin conseguem adentrar o interior do monte às 5h30 do dia 21 de fevereiro de 1945. Curiosamente, na outra extremidade da região montanhosa, onde os estadunidenses travavam uma longa batalha com outro regimento alemão, na região dos Montes Belvederes, ainda não tinha sido tomada. Sendo assim, os brasileiros, que já haviam tomado o Monte Castelo, conseguiram auxiliar a 10ª Divisão de Montanha do Exército dos Estados Unidos, formada exclusivamente por alpinistas, esquiadores e montanhistas. A tomada de Monte Castelo foi muito comentada na época, a ponto de virar samba. Ainda hoje, é lembrada como um dos maiores triunfos do militarismo brasileiro. Rapaziada, por hoje é só. A gente vai trazer conteúdo toda semana para sustentar teu vício em comer olhando para a tela do celular. Abraço, até mais.